Amém, amados? Amém. É importante que aquilo que nós entendemos como conhecimento adquirido seja também praticado. Porque uma vez praticado, querido, que nós comecemos a praticar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós adquirimos como conhecimento, nós vamos começar automaticamente a nos diferenciar da multidão. Nós vamos começar a sermos diferentes das pessoas. É por isso, querido, que quando nós começamos a amar as pessoas de fato e de verdade, não como alguém a ser conquistado, nós somos vistos de forma diferente por essas pessoas. Elas começam a olhar para nós e falam assim: você tem algo diferente. Você tem algo diferente. E que algo diferente é esse? Se nós, como corpo de Cristo, recebemos a mesma palavra, queridos. Nós recebemos, do modo geral, a mesma palavra em qualquer igreja que você for evangélica. Nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares. A diferença consiste em que você pratique ou não aquilo que você aprendeu. Se você colocar em prática, as coisas mudam. Se você colocar em prática, as coisas acontecem. Assim como no mundo empresarial, o palestrante motivacional instrui, mas quem decide o que vai fazer com aquilo que ele aprendeu do palestrante motivacional é você, conforme colaborador de uma determinada empresa, é que vai decidir se vai ou não praticar. E essa prática é que vai fazer a diferença para esse colaborador dessa empresa. É essa prática que vai fazer toda a diferença, porque nesse mundo de praticantes, a concorrência é menor, queridos. A concorrência é menor. Amém? Amém. E é sobre isso que eu queria que nós pudéssemos meditar no dia de hoje. Nós pudéssemos meditar na excelência do servir. Amém? Amém. A excelência do servir. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Êxodo capítulo 18, versículo 17. Lá no início da sua Bíblia está lá, Êxodo 18, 17. Você já achou? Ninguém achou. Amém? Amém. Êxodo 18, 17 diz assim: o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras e eu te aconselharei. E Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus. Leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras do seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Amém? Amém. Olha aqui para mim, queridos. Aqui, Jetro dá uma orientação para Moisés. Moisés poderia simplesmente dar de ombros e falar: não, o negócio está comigo, rapaz. Quem é você para me dar um conselho? Eu sou aquele que fala com Deus. Moisés poderia ter dito isso. Mas Moisés decidiu não fazer isso. Moisés decidiu viver uma vida que tenha do que glorificar o nome do Senhor. Né, Senhor?
Moisés, ele pega e simplesmente acata a instrução. E quais as características dessa pessoa que age em excelência? Quais são as características dessa pessoa, desses homens e mulheres? Quais são essas características? Gênesis é claro, querido, e ele fala o seguinte, olha, homens, primeiramente, capazes, fala comigo, capazes. Homens capazes. E eu fui verificar o que é ser capaz. Qual o significado dessa palavra no hebraico? E eu vi interessante que capazes é homens habilidosos. Capaz tem a ver com habilidade. Tem a ver, sabe com o quê? Com eficiência. Eficaz. Amém? Amém. Nem tudo aquilo que nós fazemos, querido, muitas vezes nós não somos eficientes naquilo que fazemos. Mas para cada atividade nós temos que ser eficientes. É isso que o sogro de Moisés está falando. Pega homens que sejam eficientes naquilo que eles fazem. Não pega homem à toa não, Moisés. Não pega pessoas que não estão dispostas a ser eficientes não. Que não sejam habilidosos naquilo que fazem não. E outra palavrinha também, homens fortes. Capaz. A palavra que mais eu gostei foi essa, eficiente. Sabe, querido, porque se nós não formos eficazes, se nós não formos eficientes naquilo que nós fizermos, de nada vai adiantar, nosso serviço vai ser dobrado. Nós vamos empreender um esforço muito maior para fazer uma coisa que nós poderíamos fazer mais facilmente. Tão somente se nós fôssemos eficientes. Amém? Amém. Outra característica é tementes a Deus. Não dá, querido apóstolo Bud, ele batia sempre nessa tecla, querido, para nós não estabelecermos, impormos as mãos precipitadamente. Sabe? Isso é zelo, isso evita problemas, porque tanto para quem está sendo estabelecido, quanto para quem estabelece. Porque quando você não coloca uma pessoa neófita na frente de alguma ocupação, de algum cargo, de algum ofício, você está colocando uma pessoa que você ainda não percebeu, não conseguiu ver se ela ainda está apta, se ela está aprovada a fazer aquilo. Amém? Amém. É como você pegar um bandido. Ele recém converteu, você pega e entrega para ele a chave, você agora vai ser meu tesoureiro. Ô querido, calma. Discipula essa pessoa primeiro. Treina essa pessoa primeiro. Eu não estou falando que ele não possa vir a ser um tesoureiro um dia, amém? Amém. Eu não estou duvidando da transformação da vida dessa pessoa. Mas você tem que ser zeloso, você tem que ser cuidadoso. Você não pode chegar e começar a estabelecer as pessoas, você tem que conhecer as pessoas, você tem que andar com as pessoas, você tem que pegar e dar oportunidade a essa pessoa dela se mostrar quem ela realmente é. Amém? Amém. Homens tementes a Deus, que sejam reverentes. A palavra temente aí é reverência. Aqueles que reverenciam o nome de Deus, aqueles que reconhecem Deus nos seus caminhos. Amém? Amém. Outra característica é homens de verdade. Gostei dessa palavra, homens de verdade. E eu fui também ver lá no original o que significa ser um homem de verdade, é um homem com firmeza. Homem com firmeza, homem com credibilidade, homem com fidelidade, homem com constância. Eita agora, eu gostei dessa palavra. Homens de verdade são homens constantes. Homens que não ficam lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo, lá em cima e lá embaixo. Homens constantes, constantes na palavra, constantes no amor, constantes na igreja, constantes com a família. Homens constantes.
Homens que você não precisa falar duas vezes, homens que você disse uma vez e pronto, acabou. Constantes. Ele pega junto, são homens que pegam junto com o líder e vai fazer o que tem que ser feito. Homens constantes, homens de verdade. Quarto ponto que Jetro indica para Moisés aqui é homens que aborreçam a avareza. E aí eu fui ver o que é essa palavrinha avareza aqui lá. É homens que adquirem o lucro de maneira injusta. Adquirem lucro de maneira injusta. Queridos, aí você pode abrir o leque para um monte de coisa que você pode pensar. Você pode falar de dízimo? Pode. O homem avarento não dá o dízimo, ele retém aquilo, sendo aquilo lucro injusto para si mesmo. Uma coisa que não lhe era devida. Mas a gente pode falar também de homens e mulheres que trabalham secularmente e que desviam dinheiro das suas empresas. Avarentos. Homens e mulheres que são síndicos de condomínio e que desviam dinheiros do condomínio. É sério isso, queridos. Nós não podemos ser pegos e nem ter no nosso meio homens desse jeito, na posição de líderes. Amém? Amém. Nós não podemos nos pegar a isso. Aí eu fui pensando assim, bom, ok, isso foi lá na Antiga Aliança, lá no Velho Testamento, mas no Novo Testamento tem alguma coisa disso também? Tem. Aí eu fui ver lá, abre comigo, lá em Atos capítulo 6, nós vamos ver no versículo 3 o que diz lá. Tem. Atos capítulo 6, versículo de número 3, diz assim, pode ler, irmãos? Não. Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos, capítulo 6, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui, os apóstolos determinaram duas coisas. Duas coisas. Homens de boa reputação e homens cheios do Espírito. Homens de boa reputação e homens cheios do Espírito. O que é homens de boa reputação? Ter um bom testemunho. Pessoas que já servem bem. Olha isso. Pessoas que têm um bom testemunho. O que é ter um bom testemunho? Ter um bom testemunho, querido, não é aquele camarada que o policial pergunta para ele assim, você viu o assassinato? Vi. Isso é uma boa testemunha. Mas não é disso que está falando aqui. Não é aquele camarada que viu um crime e consegue discernir quem é que fez o crime, quem é que cometeu o crime. Não é disso que está dizendo aqui. Quem ter bom testemunho é perante as pessoas. Olha, você pode colocar a Lisiane no cargo de líder de louvor. Por quê? Porque ela tem feito um bom trabalho. Ela já tem feito um bom serviço. Ela já está no meio da nossa comunidade e não tem nada que nós possamos denegrir a imagem dela. Ou seja, esse testemunho está ligado ao meu caráter. Está ligado àquilo que eu faço, à minha reputação. Amém, queridos? Está ligado, o bom testemunho está ligado à reputação das pessoas. Ou seja, se você tem uma boa reputação, se você tem um bom caráter, você está apto a ser elegível como diácono, aqui no caso aqui do que os apóstolos estavam fazendo, estabelecendo os primeiros diáconos da igreja. Cheios do Espírito,
Cheios é ser repleto, inteiro. Por que é importante que uma pessoa seja cheia do Espírito? Porque quem é cheio do Espírito, querido, não vai dar vazão para a carne, não vai ser partidário. Porque aqui, nessa questão aqui, era importante que ele fosse uma pessoa guiada pelo Espírito. Por quê? O que estava acontecendo antes, nos versículos anteriores? As pessoas estavam tendo reclamações na distribuição das cestas, da ajuda. Sim ou não? Sim. Estavam tendo dificuldade. E aí decidem pegar e estabelecer diáconos para que os apóstolos, para que os líderes da igreja pudessem cuidar do ensino e da palavra. E aí eles estabelecem os diáconos. Agora, imagine se os diáconos são guiados pela sua carne, pela sua própria vontade. Vão pegar e vão favorecer a A em detrimento de B. E nós não podemos sermos pegos numa posição de favorecer A ou B. Não, queridos. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Para não sermos levados pela aparência. Ah, aquele irmãozinho está precisando tanto. Às vezes não, querido. Às vezes ele não está precisando, não. Às vezes quem está precisando é o outro. Às vezes aquele ali está precisando de uma orientação, de uma correção quanto às suas questões financeiras. Aí você vai lá e ajuda ele e você impede ele de crescer. É sério isso, meus amados? Nós nos intrometemos numa situação de alguém que precisa ser corrigido na questão financeira, nós entramos na frente e ajudamos. Esse cara nunca vai crescer na sua área financeira. Vai sempre estar gastando mais do que deve. Mais do que recebe. Por isso nós não podemos ser pessoas que somos guiados pela aparência, mas nós cheios do Espírito seremos guiados pelo Espírito e vamos fazer o que precisa ser feito. É esse o ponto que ele está instruindo aqui. Não pode ser um qualquer, tem que ser alguém que tenha uma reputação de quem anda cheio do Espírito. Amém. Amém? Amém. Aí eu fiquei pensando assim, tá bom, esses foram os apóstolos. Mas, os apóstolos estabeleceram, mas nas cartas doutrinárias, Paulo e Pedro falaram alguma coisa a respeito disso? E aí eu fui lá, em 1 Timóteo capítulo 3, eu te chamo para poder abrir essa palavra comigo também, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8, e nós vamos ver algum ensinamento a respeito disso. 1 Timóteo capítulo 3, 8. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 8. Achou aí? Tá bom, tá rápido aí, dedinho de fogo. Vamos lá. 1 Timóteo 3, 8, diz assim a palavra de Deus: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerça o diaconato. Novamente aqui nós vemos que é necessário que não seja um neófito, é necessário que seja alguém que primeiramente seja experimentado. Primeiramente ver se a pessoa realmente vai ser firme naquilo. Se ela vai ser constante, se ela vai ser perseverante, se ela vai realmente servir as pessoas, se ela vai realmente amar os irmãos. Amém? Amém. Porque às vezes a pessoa não está qualificada para aquilo, não significa que ela não serve para o reino. Mas
Mas às vezes ela não serve para uma determinada área, mas serve muito bem para outra. Amém, querido? Ninguém é passível de ser jogado fora, mas todos são passíveis de serem treinados. Amém? E cabe ao líder enxergar nas pessoas o seu potencial e aquilo que ela tem de melhor. Olhar para as pessoas e ver como Deus as vê e dar a oportunidade para que essas pessoas possam exercer também o seu ministério, o seu chamado de maneira excelente. Amém? Amém? Aleluia. Olha só que interessante que Paulo fala, olha, primeiro lugar, respeitáveis. O que é ser respeitável? A pessoa que tem um bom testemunho. Nós vimos lá atrás sobre isso. É uma pessoa que tem um bom caráter. É uma pessoa que tem uma boa reputação. Não, Alessandro, eu conheço Alessandro. Eu sei que ele não é isso que você está me dizendo, porque as informações chegam. Pessoas vão querer denigrir a imagem de A e de B. Vão querer denigrir a imagem uns dos outros. Mas a sua reputação precede a informação do cão sarnento do inferno. Eu sei quem o Alessandro é porque ele tem me dado um bom testemunho. Eu tenho visto a reputação dele no dia a dia. Percebe, queridos? A importância que nós temos de fazermos as coisas da maneira certa, com excelência. As pessoas vão estar olhando para nós o tempo todo, amados. Elas vão olhar para nós e vão, primeiro, desejar aquilo que nós temos. Segundo, elas vão ser críticas. Infelizmente, algumas vão ser amorosas, mas outras nem tanto. Eu acho que todas as... Me permita aqui falar agora. Eu acho que todas as profissões têm suas respectivas características e as suas respectivas dificuldades. Mas se tem uma profissão que eu, primeiro, admiro e segundo, eu vejo uma situação dessa criticidade desde o primeiro momento para com esses profissionais, chama-se cabeleireiro. O seu trabalho lá como mecânico, o cara vai avaliar daqui a 15 minutos se ficou bom o carro ou não. O meu trabalho como vendedor, as pessoas vão avaliar daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 2 dias, daqui a 5 dias, se foi bem feito ou não. Mas o cabeleireiro é ali na hora. Enquanto ele está cortando o cabelo do sujeito, ele está sendo avaliado, ele está sendo criticado. Se está ficando bom ou se não está ficando. O tempo todo a pessoa está ali cortando o cabelo e o cara está olhando, vê se está ficando bom. A crítica é imediata, seja ela boa ou ruim. Está ficando um lixo esse negócio, não está ficando bom. Ou então, está ficando do jeito que eu gosto, está ficando do jeito que eu queria. Percebe, queridos? O tempo todo as pessoas vão olhar para nós e vão estar criticando as nossas vidas. Criticando no sentido de analisar, avaliar. Uns vão pegar e pegar essa avaliação e vão nos ajudar a crescer. Outros vão pegar essa avaliação e vão falar mal da gente mesmo. Pode saber que isso vai existir, infelizmente. Desde que o mundo é mundo, existe alguém para poder meter o pau no outro, para falar mal do outro. E nós temos que começar certo. Nós, como igreja, temos que começar certo, com princípios certos, guardando-nos uns aos outros, de que as pessoas não encontrem brechas no nosso meio para falar mal do Alessandro para mim e de mim para o Alessandro. Nós temos que proteger uns aos outros, não estou falando sermos corporativistas, não. Ser corporativistas é outra coisa. Concordar com o erro, passar a mão no erro é outra coisa, não é disso que eu estou falando. Mas aceitar
denúncia contra líderes. Isso é muito sério. Isso é muito sério. De bom caráter. Segunda coisa que Paulo orienta aqui é que tenha uma só palavra. Lá em 1 Coríntios ele fala disso. Nós lemos isso aqui na abertura do culto. Amém? Amém. De uma só palavra. O que é de uma só palavra? É pessoa que tenha firmeza, que sustenta aquilo que fala, que não fala abobrinha, que não fala coisas que não devem ser ditas, que fala o que fala, mas baseado na palavra, firme na palavra. Amém? Terceira coisa que ele fala é não inclinados a muito vinho. O que é isso? É ser apegado a coisas, é ser apegado àquilo que pode roubar a tua comunhão com Deus. O ser apegado a muito vinho é isso, amados. Ser apegado a muito vinho é isso. Você pega e troca a unção por um prato de lentilha. Porque não vai me dizer, querido, que você ali no auge da sua bebediça, do seu vinho, cheio de alegria, você vai ter unção, não. Então, entre ficar com a unção e ficar com a alegria do vinho, eu prefiro ficar com a unção. Amém. Amém, amado? Amém. Se existe uma coisa sequer que possa fazer a separação entre a minha vida e a unção de Deus sobre mim, eu não quero essa coisa. Seja ela chamada de vinho, seja ela chamada de chocolate, seja ela chamada do que for. Se houver a possibilidade disso me separar da minha comunhão com Deus, de me separar da minha intimidade com Deus, de me separar da unção de Deus sobre a minha vida, eu não quero isso para a minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não seja dado muito vinho. Quarta coisa que Paulo fala: não sejais gananciosos. Gananciosos é o desejo pelo dinheiro. Sabe, eu quero ter mais, quero ter mais. Querido, nós não devemos correr atrás das bênçãos, querido. Nós não devemos correr atrás das coisas, nós não devemos correr atrás da riqueza. Essas coisas, elas devem nos alcançar, elas devem nos perseguir, por causa da nossa vida e integridade com Deus, comunhão com Deus, essas coisas vão nos alcançar. Mas eu não devo perseguir essas coisas, eu não devo querer almejar essas coisas, elas vão acontecer na minha vida. Amém? Amém? De uma maneira natural, querido, a salvação aconteceu na minha vida. Aleluia. A saúde divina aconteceu na minha vida. Eu não preciso, eu tenho que fazer isso para ter saúde divina, tenho que fazer aquilo. Não, queridos. Eu não preciso ficar pensando nisso ou naquilo, eu tenho que ter um estilo de vida que me proporciona ter uma saúde divina, porque a saúde divina Ele já nos deu. Amém. Amém. A salvação Ele já nos deu, a saúde Ele já nos deu. Por que Ele não nos daria prosperidade? Agora eu preciso ficar correndo atrás de salvação de novo? Eu preciso ficar correndo através de cura de novo? Eu preciso ficar correndo atrás dessas coisas? Não! Eu preciso viver essas coisas. Amém. Assim como eu vou viver prosperidade. Não preciso ficar correndo atrás de prosperidade. Ela vai me alcançar. Amém, querido? Amém. Eu sou próspero. É o estilo de vida. Acabou. Amém. Amém? Não preciso ficar preocupado com isso. Agora, quem se preocupa com isso acaba esquecendo de fazer as coisas que devem ser feitas. Eu conheço pessoas, querido, que são excelentes profissionais, excelentes empresários, vivem para suas empresas, mas perdem suas famílias. Por quê? Gananciosos.
correm atrás daquilo que não é o importante, não é a prioridade. Querido, busque a Deus em todo o tempo, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. O que precisar vai acontecer para você. Deus já fez tudo, Ele já fez tudo. Vai acontecer, tenha calma, tenha paciência, tenha bom ânimo. Serve a Deus. Eu não conheço ninguém, querido, que decidiu viver a sua vida de servir a Deus, que Deus não tenha estendido a sua mão sobre a sua vida para lhe abençoar. Quinta coisa que Paulo ensina: a sermos perseverantes, conservando o ministério da fé, é ser perseverantes na fé. Sabe, novamente a gente percebe que há uma ligação entre esses textos. Sabe, não podem ser homens que uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Homens de ânimo dobre. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está crendo na fé, outra hora não crê mais na fé. Querido, fé é um estilo de vida. Amém. É um estilo de vida que você vive e pronto. É um estilo de vida. Não é uma coisa que você busca lá como uma ferramenta. Deixa eu buscar na minha carteira lá uma palavra sobre fé. Aí eu vou lá e acho lá uma palavra sobre fé e agora eu vou viver pela fé, dependendo das circunstâncias que eu esteja vivendo. Não, amado. Viver pela fé é um estilo de vida. Eu vivo pela fé o tempo todo. Amém. Todos os dias nós temos que viver pela fé. Amado, só o fato de você estar respirando, isso é pela fé. Você crê que tem um ar aqui, um oxigênio aqui disponível que vai estar entrando na sua narina e que vai alimentar os seus pulmões e que vai poder oxigenar todo o seu sangue. Amém? Amém. Nós temos que ter fé. A fé em quê? A fé em Deus. Aleluia. O que faz a diferença é nós termos a fé da maneira correta, a fé do tipo de Deus. E a fé do tipo de Deus é termos a fé em Deus. E isso é um estilo de vida. Não é uma coisa que hoje eu tenho, amanhã mais ou menos. Não, querido. Perseverantes na fé. Continuidade, constância. E aí eu fui pensar assim, não, tá bom, Paulo falou sobre isso, mas e Pedro? Será que Pedro falou sobre isso? Aí eu fui ver também, Pedro também fala sobre isso. Abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim, olha, 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Diz assim, visto como pelo teu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes do quê? Da natureza divina. Amados, eu e você somos co-participantes da natureza divina. Assim como Deus é, nós podemos agir aqui. Graças a Deus. Aleluia! Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, querido? Se nós praticarmos isso aqui, se nós tivermos a prática dessas coisas aqui, essas coisas, querido, vão produzir em nós frutos.
Amém. É isso que ele está dizendo. Faz com que nós não sejamos inoperantes, que nós sejamos ativos. Sabe, quando eu ando em amor, amado, quando eu ando em amor, quando eu pratico essas coisas, ando em piedade, virtude, fé, quando eu adquiro conhecimento e pratico conhecimento, quando eu domino o meu próprio corpo, quando eu domino essas coisas, quando eu faço essas coisas, quando eu pratico essas coisas, eu não vou ser alguém inativo nem infrutuoso. Pelo contrário, nós vamos dar frutos. Amém. Aquilo que nós vamos fazer vai ser feito com excelência. Aleluia. É esse o ponto. Excelência. Agora, o que une o texto de Êxodo, no caso de Jetro, com o texto de Atos dos Apóstolos, com o texto de Paulo a Timóteo? O que une esses textos? Sabe o que une, amados? O que une esses textos é uma coisa só. O povo tinha uma necessidade. E para cada necessidade do povo, se levantaram pessoas para suprir a necessidade uns dos outros. O povo lá em Moisés, eles estavam na fila debaixo daquele sol escaldante, amados, no deserto, fazendo fila para trazer para Moisés coisas que eles mesmos poderiam resolver entre si, mas eles queriam consultar a Moisés, eles queriam consultar o líder. Então fazia aquela fila, Moisés é cansado, o povo em pé, Moisés sentado, Moisés o dia inteiro, a Jetro vê aquilo tudo ali e se depara com um cenário muito ruim, o povo vai se desfalecer nesse deserto, Moisés. Não é bom que seja assim. Perceberam? Moisés, não é bom que seja assim. Vamos resolver essa situação. Há uma necessidade. O povo tem uma necessidade, essa necessidade precisa ser suprida. Você precisa suprir isso com excelência. Para isso, levante pessoas excelentes para fazer com excelência. Eita glória. Amém. Vocês estão comigo, queridos? Amém. Vem para Atos dos Apóstolos. Qual que era a necessidade? Se levanta uma dificuldade no meio do povo. Os apóstolos estavam muito envolvidos com aquilo tudo e acabavam deixando passar batido, deixavam passar desapercebidos coisas que eram importantes. Pessoas estavam ficando sem atendimento nas suas necessidades básicas. Então eles pegam e resolvem levantar entre eles diáconos para poder servir e cuidar daquilo que eles não poderiam cuidar. Vai cuidar. Pedro, João, Pedro, João, Tiago, vão cuidar agora aí da palavra, do ensino. Vão cuidar dessas coisas. E aí eles levantam os diáconos. Para quê? Para suprir uma necessidade do povo, para que o povo pudesse ser suprido em excelência nas suas necessidades. Amém. Aí vem para Timóteo. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Abre lá sua Bíblia comigo. 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6. Olha só.
capítulo 6, versículo de número 11. Versículo de número 11, fala assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, exorte perante Deus que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento imaculado e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor, que no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nenhum pode ver, a ele seja o poder sempre eterno. Amém. Agora ele vem e fala: amados, Timóteo, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas usufruirmos. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviam da fé, a graça seja convosco. O que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta de Timóteo? Ele o tempo todo está falando: Timóteo, eu estou te dando as instruções para que você possa servir bem. Você possa não só servir bem, mas instruir a outros a que sirvam bem também. Há uma necessidade no meio do povo, queridos. Há uma necessidade no meio do povo. E que precisa ser suprida. E só será suprida se nós formos excelentes naquilo que fizermos. Amém. Nós precisamos começar da maneira correta. Amém. Porque se nós começarmos com bases certas, queridos, da forma correta, quando nós tivermos aqui uma igreja com 100, com 200 pessoas, essa igreja vai ser reconhecida pela igreja do amor. Amém. Por quê? Porque nós que estamos começando da maneira correta. Começando com a base certa. E qual que é a base certa? Servir em amor, para que a excelência do servir seja notória diante de todos os homens. Amém. E aí sim a nossa reputação vai se espalhar por toda essa cidade, por toda essa região, por todo esse país. Amém. Excelência no servir. Tem um povo ali que ama. Tem um povo ali que é diferente. Amém, amados? Amém. Excelência no servir. É para isso, queridos. É para isso que fomos chamados. O nosso alvo é servir em amor em todo tempo com excelência. Servir com amor em todo tempo com excelência. Amém. Amém, amados? Amém. Vamos ficar de pé.